Na última semana, nós estudamos, muito inadequadamente, a evolução do homem, o pensador, o morador dos corpos, aquele que os usa durante o ciclo da evolução. Vimos que ele era a síntese das evoluções que o precederam. Preparamos o estudo daquela evolução em 2 palestras anteriores, nas quais primeiro consideramos a substância, ou matéria atômica anterior ao seu desenvolvimento até uma forma, ou minúsculo átomo, antes de ser incorporado num veículo de qualquer espécie. A seguir, estudamos a construção das formas por meio da grande lei de atração, a qual reuniu os átomos, fazendo-os vibrar em uníssono, produzindo assim uma forma ou uma reunião de átomos. Chegamos ao reconhecimento de que na substância atômica tínhamos um aspecto da cabeça de Deus, ou da divindade, e da força ou energia central do sistema solar, manifestando-se sob o aspecto da inteligência. E vimos que no aspecto formal da natureza manifestava-se uma outra qualidade da divindade, a do amor ou atração, a força de coesão que mantém a forma unida. A seguir, estudamos o ser humano, ou o homem, e anotamos como os 3 aspectos divinos se reuniram nele, e reconhecemos o homem como uma vontade central, se manifestando por meio de uma forma composta de átomos e apresentando as 3 qualidades de Deus, a da inteligência, a da sabedoria e amor e a da força de vontade. Hoje sairemos do aspecto da manifestação da matéria com o qual temos lidado nas palestras anteriores, e vamos estudar a consciência dentro da forma. Vimos que o átomo pode ser considerado como a vida central, manifestando-se por meio de uma forma esferoidal e apresentando a qualidade da mente. Mas o átomo humano pode também ser considerado como uma vida central positiva, utilizando uma forma e apresentando as diferentes qualidades que enumeramos. E a seguir, dissemos que, se estivéssemos certos em nossa hipótese sobre o átomo, e se estivéssemos certos ao considerar o ser humano como um átomo, então poderíamos estender esta concepção primária ao planeta e dizer que dentro do átomo planetário há uma grande vida se manifestando através de uma forma e mostrando qualidades específicas enquanto elabora um objetivo específico, e estender este mesmo conceito também à grande esfera solar e à grande divindade que o habita. Tomemos a questão da própria consciência e estudemos um pouco o problema, ocupando-nos com a reação da vida dentro da forma. Se eu puder deste modo dizer-lhes em linhas gerais o que foi mencionado antes, poderei colocar outra pedra na estrutura que estou tentando construir. A palavra consciência vem de 2 palavras latinas, conscio, saber, e literalmente significa aquilo com o qual sabemos. Se tomarmos um dicionário, encontraremos a seguinte definição: o estado de estar alerta, ou a condição de percepção, a habilidade de reagir a estímulos, a faculdade de reconhecer contatos e o poder de sincronizar a vibração. Todas essas expressões poderiam ser incluídas em qualquer definição de consciência, mas a que eu quero enfatizar esta noite é a que é dada no Standard Dictionary e que já mencionei antes. O pensador comum, que manuseia a maioria dos livros que discutem este assunto, está propenso a considerá-los muito confusos, porque eles dividem a consciência e o estado de estar alerta em numerosas divisões e subdivisões, até que se estabelece um estado de completa perplexidade. Esta noite, só mencionaremos 3 tipos de consciência, que poderíamos assim enumerar: consciência absoluta, consciência universal e consciência individual. E destas 3, só se pode realmente definir 2 com alguma clareza.
A consciência absoluta é praticamente impossível de ser reconhecida pelo pensador comum. Foi definida em um livro como aquela consciência na qual tudo existe, tanto possível quanto real, e diz respeito a tudo que possa ser concebido como tendo acontecido, como ocorrendo ou por acontecer. Possivelmente, esta é a consciência absoluta, e do ponto de vista da consciência humana, ela é a consciência de Deus, que contém nele o passado, o presente e o futuro, que é, então, a consciência universal. Poderia ser definida como a consciência, pensando-se em tempo e espaço. Consciência com a ideia de locação e sucessão nela incluída, ou, na verdade, consciência grupal, o próprio grupo formando uma unidade maior ou menor. Finalmente, a consciência individual pode ser definida como a parcela da consciência universal, que uma unidade separada pode contatar e conceber por si mesma. Para compreender estas expressões vagas, consciência absoluta, universal e individual, seria útil se eu tentasse ilustrar. Poderia ser feito como se segue. Em nossas palestras anteriores, vimos que devemos considerar o átomo no corpo humano como uma pequena entidade, uma vida minúscula, inteligente e uma esfera microscópica, ativa. Tomando aquela pequena célula como nosso ponto de partida, podemos obter um conceito do que são estes 3 tipos de consciência, considerando-as do ponto de vista do átomo e do homem. A consciência individual, para o átomo minúsculo em um corpo humano, seria sua própria vida vibratória, sua própria atividade interna e tudo que especificamente lhe diga respeito. A consciência universal para a pequena célula poderia ser considerada como a consciência de todo o corpo físico, considerando como a unidade que incorpora o átomo. A consciência absoluta para o átomo poderia ser considerada como a consciência do homem que pensa, o qual dá energia ao corpo. Isto seria para o átomo algo tão remoto do ponto de vista de sua própria vida interior, que seria praticamente inconcebível e desconhecido. Contudo, ele projeta na linha de sua vontade a forma e o átomo dentro da forma, e tudo que lhes diz respeito. Esta ideia só tem que ser ampliada até o homem, considerando como um átomo ou célula dentro do corpo de uma grande entidade. E pode-se elaborar linhas semelhantes segundo esta concepção de uma consciência tríplice. Seria prudente agora se considerássemos assuntos mais práticos do que a consciência absoluta. A ciência ocidental está gradualmente chegando à conclusão da filosofia esotérica do Oriente, de que a consciência deve ser atribuída não só ao animal e ao ser humano, mas que se deve também reconhecer que ela se estende através do reino vegetal até o mineral, e que a autoconsciência deve ser considerada como a consumação do crescimento evolutivo da consciência nos 3 reinos inferiores. Não é possível, no curto espaço de tempo que tenho à minha disposição, entrar no assunto fascinante do desenvolvimento da consciência no reino animal, no reino vegetal e seu aparecimento também no reino mineral. Descobriríamos, se o fizéssemos, que até os minerais apresentam sintomas de consciência, de reação a estímulos, que eles apresentam sinais de cansaço e que é possível envenenar um mineral e assassiná-lo, do mesmo modo que se pode assassinar um ser humano. O fato de que as flores possuem consciência está sendo mais prontamente reconhecido, e artigos de profundo interesse têm sido publicados sobre a consciência das plantas, abrindo ampla linha de pensamento. Vimos que na matéria atômica, a única coisa que lhe podemos atribuir com segurança é que ela mostra inteligência, o poder de selecionar e de discriminar. Esta é a característica predominante da consciência,
quando se manifesta no reino mineral. No reino vegetal, aparece outra qualidade, a da sensação ou sentimento de natureza rudimentar. Ele responde de maneira diferente do mineral. No reino animal, aparece uma terceira reação. Não só o animal mostra sinais de sensação muito aumentados em relação ao reino vegetal, como também mostra sinais de intelecto ou mente em embrião. O instinto é uma faculdade reconhecida em todas as unidades animais, e a palavra vem da mesma raiz que a palavra instigar. Quando o poder de instigar começa em qualquer forma animal, é sinal de que uma mentalidade embrionária começa a se manifestar. Em todos os reinos, temos diferentes graus e tipos de consciência se manifestando, enquanto no homem temos os primeiros sintomas de autoconsciência, ou a faculdade do homem, pela qual ele se conscientiza de que é uma identidade separada, que é o impulso que habita o corpo e quem está no processo de se conscientizar por meio destes corpos. Há muito se ensina isto no Oriente, e a filosofia esotérica ensina que tudo vive e é consciente, mas que nem toda vida e consciência é semelhante à humana. E ela também enfatiza o fato de que existem grandes intervalos entre a consciência do átomo e da flor, entre a da flor e a do homem, e entre a de um homem e um Deus. Como Browning disse, no homem começa de novo uma tendência para Deus. Ele ainda não é um Deus, mas um Deus em formação. Ele está elaborando a imagem de Deus e um dia a produzirá perfeitamente. É ele que está procurando demonstrar a vida tríplice, divina e subjetiva por meio da objetiva. O método do desenvolvimento evolutivo da consciência em um ser humano nada mais é do que uma repetição, numa volta mais alta da espiral, das duas etapas que notamos na evolução do átomo, a da energia atômica e a da coesão grupal. Atualmente, podemos ver no mundo a família humana na era atômica se encaminhando para um objetivo ainda não alcançado, a etapa grupal. Se existe uma coisa aparente para todos os que estamos de algum modo interessados na faculdade da percepção e que estamos acostumados a prestar atenção ao que acontece à nossa volta, é a dos graus diferentes de mentalidade que encontramos em toda parte e os diferentes tipos de consciência entre os homens. Encontramos pessoas alertas, vivas, conscientes de tudo o que está acontecendo. Profundamente conscientes, respondendo às correntes de pensamento de várias espécies nos assuntos humanos, e conscientes de toda espécie de contatos. A seguir, encontramos pessoas que parecem estar adormecidas. Há, aparentemente, tão pouca coisa que as interessa, parecem estar totalmente alheias ao contato. Estão ainda num estágio de inércia e não são capazes de responder a muitos estímulos exteriores. Não estão mentalmente vivas. Nota-se isto também nas crianças. Algumas respondem tão depressa, enquanto chamamos outras de retardadas. Realmente, uma não é essencialmente mais retardada que a outra. É simplesmente devido à etapa de evolução interior da criança, às suas encarnações mais frequentes e ao período maior que tem utilizado para se tornar consciente. Tomemos agora as duas etapas, a atômica e a da forma, e vejamos como se desenvolve a consciência do ser humano. Tendo sempre em mente que no átomo humano está armazenado tudo o que foi adquirido nas etapas anteriores dos 3 reinos inferiores da natureza. O homem é o ganhador, devido ao amplo processo evolutivo que existe por trás dele. Ele começa com tudo que foi adquirido, latente dentro de si. Ele é autoconsciente e tem diante de si um objetivo definido, a conquista da consciência grupal. Para o átomo da substância,
a meta havia sido a conquista da autoconsciência. Para o ser humano, o objetivo é uma consciência maior e o alcance mais amplo da percepção. A etapa atômica, a qual estamos considerando agora, é particularmente interessante para nós, porque é a etapa em que a maioria dos membros da família humana se encontra. Nela passamos pelo período muito necessário de autocentralização, aquele ciclo no qual o homem está primordialmente preocupado com os seus próprios assuntos, com aquilo que particularmente o interessa, e vive sua própria vida intensa, interna, vibrante. Durante um longo período anterior a este, e talvez na etapa atual, porque eu não acredito que muitos de nós sentir-se-iam insultados se não fôssemos considerados como tendo alcançado a perfeição ou atingido o objetivo, a maioria dos seres humanos é intensamente egoísta e só mentalmente interessada nas coisas que acontecem no mundo, e então, provavelmente porque nossos corações são tocados e não gostamos de nos sentir desconfortáveis, ou nos interessamos porque está na moda. E, contudo, apesar desta atitude mental toda, nossa atenção está voltada para as coisas que dizem respeito à nossa vida individual. Estamos na etapa atômica, intensamente ativa, em relação aos nossos problemas pessoais. Olhem as aglomerações nas ruas de qualquer cidade grande e verão em toda parte pessoas na era atômica, preocupadas só com elas próprias, centralizadas em seus negócios, absortas em obter seu próprio prazer, desejosas de diversão e só incidentalmente preocupadas com os problemas relacionados com o grupo. Esta é uma etapa protetora e necessária, e de valor essencial a cada unidade da família humana. Esta conscientização, portanto, nos levará seguramente a ser pacientes com nossos irmãos e irmãs, que tão frequentemente poderão nos irritar. Quais são os dois fatores pelos quais evoluímos para dentro e para fora da etapa atômica? No Oriente, há muitas eras, o método de evolução tem sido duplo. Foi ensinado ao homem que ele evolui e se torna consciente. Primeiramente, por meio dos 5 sentidos, e mais tarde pelo desenvolvimento da faculdade do discernimento, unida à despaixão. Aqui no Ocidente, primeiro enfatizamos os 5 sentidos e não ensinamos o discernimento, que é tão essencial. Se observarmos o desenvolvimento de uma criança, notaremos que o bebê normalmente desenvolve os 5 sentidos em uma sequência ordenada. O primeiro sentido que ela desenvolve é a audição. Ela moverá a cabeça quando ouvir um barulho. O próximo sentido será o tato, e ela começa a sentir com suas mãozinhas. O terceiro sentido, que parece despertar, é o da visão. Não quero dizer com isto que um bebê não enxergue, ou que nasça cego como um gatinho, mas passam-se várias semanas até que um bebê possa ver conscientemente e reconhecer pelo olhar. A faculdade está lá, mas não há conscientização. O mesmo acontece com as expansões graduais de consciência e percepções que estão à nossa frente hoje. Nestes 3 sentidos principais, audição, tato e visão, temos uma analogia muito interessante e uma ligação com a tripla manifestação da divindade, o ser, o não ser e a relação intermediária. Ocultamente, o ser ouve e responde à vibração. Conscientizando-se desse modo, ele se torna consciente do não ser e de sua tangibilidade, pelo tato. Mas é somente quando a visão ou reconhecimento consciente atua que a relação entre os dois se estabelece. Mas 2 sentidos são utilizados pelo ser ao fazer seus contatos, a do paladar e a do olfato, mas eles não são tão essenciais ao desenvolvimento da consciência inteligente quanto os outros 3. Por meio destes 5 sentidos,
fazemos qualquer contato possível no plano físico. Por intermédio dele, aprendemos, crescemos, tornamo-nos conscientes e nos desenvolvemos. Por meio deles, evoluem os grandes instintos. Eles são os grandes sentidos protetores, que nos habilitam não só ao contato com o nosso meio ambiente, mas também nos protegem deste meio ambiente. Então, tendo aprendido a ser unidades inteligentes por meio destes 5 sentidos e tendo, por meio deles, expandido nossa consciência, atingimos uma certa crise e outro fator aparece, o do discernimento inteligente. Aqui, eu estou me referindo ao discernimento que uma unidade autoconsciente demonstra. Refiro-me àquela escolha consciente que você e eu evidenciamos e que seremos forçados a utilizar à medida que a força da evolução nos leve ao ponto onde aprenderemos a distinguir entre o ser e o não ser, entre o real e o irreal, entre a vida dentro da forma e a forma que ela usa, entre o conhecedor e o que é conhecido. Aqui temos todo o objeto da evolução, a conquista da consciência do ser real por meio do não ser. Passamos por um longo período, ou ciclo, de muitas vidas, no qual nos identificamos com a forma, e tal maneira nos identificamos com o não ser que não percebemos qualquer diferença. Estamos inteiramente ocupados com as coisas transitórias e temporárias. É esta identificação com o não ser que leva a toda a dor, insatisfação e tristeza no mundo, e, contudo, devemos lembrar-nos de que através desta reação do ser ao não ser, inevitavelmente aprendemos e finalmente nos livramos do transitório e do irreal.